Nessa aula, abordaremos o pipeline de renderização acelerado por hardware. Lembrando que o objetivo é produzir imagens de cenas 3D, estas cenas representadas por modelos geométricos e texturas, e a estes aplicaremos o que convencionamos chamar de um algoritmo de renderização, obtendo no final a imagem que representa a cena. Vamos então revisitar os passos conceituais do pipeline de renderização. Primeiro, aplicamos um conjunto de transformações aos vértices, que caracterizam o que chamamos de processamento geométrico. Esses incluem a transformação das coordenadas do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas da câmera. Também realizaremos operações para diminuir a quantidade de trabalho que o pipeline precisa fazer, reduzindo o número de vértices a serem transformados. Isso inclui, por exemplo, as operações de View Frustum e Backface Culling. Em caso de utilização de Gouraud Shading, faremos também nesse estágio a iluminação por vértice. Temos a seguir a etapa de projeção, onde faremos o mapeamento das coordenadas já expressas no sistema de coordenadas da câmera para um sistema de coordenadas de tela. Também realizaremos operações de clipping e a divisão perspectiva. A partir daí, realizaremos a etapa de rasterização, onde produziremos para cada fragmento informações de cor e visibilidade e, no caso da utilização de foam shading, faremos o cálculo da iluminação a nível de fragmento. E, finalmente, obtemos o resultado da cena, né? Uma imagem gerada no frame buffer. Vamos ver, então, como essas etapas podem ser realizadas e aceleradas por hardware por meio de um pipeline com estágios programáveis. Bom, imagine, então, uma aplicação 3D ou um jogo. Ele vai se comunicar com a GPU através de uma API gráfica, uma API 3D, que pode ser, por exemplo, OpenGL ou Direct3D. A aplicação, então, utiliza comandos da API, comunicando, então, as informações necessárias que serão passadas pela API para a GPU. Isso inclui, então, um conjunto de instruções, ou seja, os shaders que vão executar as tarefas do pipeline, assim como dados. Esses dados incluem, por exemplo, as informações dos modelos geométricos, texturas, e além disso, passamos também informações adicionais que vão controlar os estados da máquina de estados de OpenGL. Por exemplo, informações como se devemos aplicar backface culling ou não, se devemos utilizar uma orientação no sentido horária ou anti-horária, qual a cor a ser utilizada para limpeza, por exemplo, da tela, né? No momento de limpar os buffers, com que cor deve ser inicializada, etc. Então, esses dados e instruções são passados para a GPU. Os dados, então, serão processados por meio de uma série de estágios. Alguns desses estágios são programáveis e outros são fixos. Então, nós temos aqui representados em azul estágios programáveis que são obrigatórios, né? Nesse caso, o Vertex Shader e o Fragment Shader. Temos também estágios que são programáveis, mas são opcionais, como é o caso do Tessellation Shader e do Geometry Shader. E temos estágios que, naturalmente, devem estar presentes, mas não são programáveis, são fixos. Eles incluem, por exemplo, o setup de primitivas, operações de culling, clipping, rasterização e operações rasters. Um aspecto bastante importante é a possibilidade de, uma vez compilado o meu programa em uma determinada máquina, poder executá-lo em outros equipamentos, o mesmo sistema operacional, naturalmente, mas que possuam eventualmente GPUs diferentes, que podem ser modelos diferentes de GPUs ou mesmo GPUs de diferentes fabricantes. A forma de obter essa portabilidade
vem da seguinte solução. Então, primeiro, nós temos a nossa aplicação que faz chamada aos comandos da API 3D, e a API 3D, por sua vez, então converte aquelas instruções, aquelas chamadas com os dados correspondentes em uma espécie de assembler, em operações opcodes que serão depois então interpretadas pelos drivers, o Hardware Abstraction Level, que são providos então pelos fabricantes das GPUs. E estes, por sua vez, farão a tradução dessa linguagem, né, desse programa escrito numa linguagem próxima a um assembler para linguagem de máquina que efetivamente será interpretada pela GPU. As instruções a serem passadas pela nossa aplicação à GPU são codificadas na forma de programas conhecidos como shaders. Assim, nós vamos escrever códigos, no nosso contexto específico usando o OpenGL, o código seria escrito numa linguagem chamada GLSL, e esses códigos, então, serão compilados. A compilação de programas para os vários estágios programáveis e requeridos para a solução específica, por exemplo, no mínimo um vertex shader e um fragment shader, uma vez compilados, eles serão então integrados em um único programa, e esse programa será então ligado, produzindo o programa executável que nós poderemos selecionar e executar a qualquer momento. Notem que a minha aplicação pode fazer o uso de diversos programas, de um número, a princípio, arbitrário de programas, e eu só preciso, então, selecioná-los antes do seu uso. Então, uma vez que eu issue o comando gl use program, o que vai acontecer, então, é que, a partir daquele momento, todos os vértices processados pela GPU serão tratados por aquele programa. Por uma questão de otimização, os dados são passados para a GPU de forma agrupada, né? A gente então define um conjunto de objetos e buffers. Nós chamamos então de Vertex Array Objects. Cada um desses objetos pode ser constituído de diversos buffers, de Vertex Buffer Objects, ou VBOs. Um VBO consiste, por exemplo, em um grupo de vértices, um conjunto de vértices associados ao modelo, ou eventualmente a toda a minha cena. Um outro pode constituir um conjunto de normais associados aos vértices, e assim por diante. Mas todos eles, então, são organizados na CPU. Uma vez criados esses buffers, eles são, então, transferidos de maneira bastante otimizada para a memória da GPU, e onde serão, então, processados. Assim também as texturas, os programas que nós vimos há pouco, os shaders, todos eles são transferidos, então, para a GPU e vão ali ser utilizados quando necessários. Vamos agora, então, considerar o que acontece com os vértices quando eles chegam na GPU, né? A porta de entrada é um vertex shader. Os vértices, então, originalmente expressos no sistema de coordenadas do objeto, serão transformados, né? Sofrerão, então, as transformações de modelagem, visualização, e em seguida serão projetados, né? Aplicada, então, a transformação projetiva. Aqui, então, nós vamos conceitualmente nos referir a um conjunto de transformações do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do universo, né, as transformações de modelagem. Depois, nós temos a transformação de câmera, passando, então, para o iSpace ou Camera Space, e aplicando, então, a transformação perspectiva. As informações dos vértices transformados, se estivermos utilizando Google Shading, será então a essa será aplicada um processo de iluminação. Bom, a saída desse estágio
está representada no que nós chamamos de Homogeneous Clipping Space. Pronto, então, para as próximas etapas do pipeline. Notem que essas transformações para o sistema de coordenadas do universo, da câmera e as transformações de projeção, isso aqui na prática vai ser realizado por um único produto matricial. Tá? Nós vamos compor todas as transformações em uma única matriz. Vamos olhar em detalhes, então, o que acontece no Vertex Shader, né? As transformações a nível de vértice. Nós vamos, então, considerar que eu recebo vértices, a princípio, no sistema de coordenadas do objeto. As transformações de modelagem, né, são aplicadas, gerariam, então, conceitualmente, uma representação no sistema de coordenadas do universo. A transformação de visualização, então, produziria coordenadas no sistema de coordenadas da câmera e a projeção produziria, então, coordenadas no Homogeneous Clipping Space que nós mencionamos anteriormente. A partir daí, seria possível realizar a divisão perspectiva, estaríamos representando agora vértice num outro espaço, que nós chamamos de Normalized Device Space, e a partir daí uma nova transformação, né, chamada de Viewport Transform, que vai então mapear efetivamente as coordenadas para coordenadas de pixels, e ali então poderemos já no espaço de tela fazer o processo de preenchimento dos polígonos ou rasterização. Notem que a transformação de modelagem é geralmente associada a uma matriz que é chamada de World Matrix, tá? Ou Model Matrix. A transformação de visualização por uma matriz chamada View Matrix, e nós temos ainda uma matriz de projeção conhecida como Projection Matrix. Nós podemos, e em OpenGL essas duas matrizes acabam sendo combinadas numa única chamada Model View Matrix, e em Direct 3D essas matrizes são separadas. E vejamos então como isso se processaria, né? Dado um objeto representado no sistema de coordenadas do objeto, nós podemos aplicar então uma transformação que envolve a transformação de modelagem, né? Posicionando esse objeto, orientando e eventualmente escalando no sistema de coordenadas do universo. Bom, uma vez que eu tenho uma representação para um objeto, eu posso, na verdade, instanciá-la múltiplas vezes, aplicando outras transformações de modelagem. E aqui, por exemplo, constituindo uma cena com múltiplas cópias do mesmo objeto, e poderia incluir outros objetos também. Bom, a partir desse ponto, uma vez que tenhamos uma cena representada, nós podemos então definir a nossa câmera e aí realizar então uma transformação de visualização utilizando a View Matrix. Eu antecipo para vocês, né, e já mencionei isso em outras ocasiões, que nós vamos compor, multiplicar essas três matrizes juntas, obtendo então o que nós chamaremos de Model View Prod, uma única matriz que vai nos permitir realizar uma boa parte do pipeline por meio de uma única multiplicação de matriz pelas coordenadas dos vértices dos modelos. Vamos então olhar em ainda mais detalhe as operações que são realizadas a nível de vértice, tá? As operações que ocorrem no Vertex Shader. Nós temos vértices, né? Posições de vértices serão transformados pela Model View Prod Matrix. Notem, esses são vértices que vêm então representados no sistema de coordenadas do objeto. Nós vamos estar recebendo como entrada também, eventualmente, as normais associadas a estes vértices. Elas serão transformadas por uma matriz que corresponde à inversa da transposta da Model View. Nós vamos entender por que isso ao longo da disciplina. Uma outra entrada possível são coordenadas de textura que podem ser transformadas por meio de uma matriz de textura e, finalmente,
podemos ter uma entrada para o cálculo de iluminação. Notem que aqui nós temos registradores associados a 4 entradas diferentes, produzindo assim também 4 saídas, né? Temos registradores de saídas correspondentes. E, novamente, só colocando no contexto, teremos esses vértices expressos no Homogeneous Clipping Space, aplicaremos a divisão perspectiva, faremos, então, a transformação após essa divisão, estaremos no Normalized Device Space, aplicaremos a Viewport Transform, estaremos no sistema de coordenadas já da tela, né, do nosso dispositivo, e poderemos então aplicar o processo de rasterização. Visto que a execução de um pipeline de renderização requer, dentre os estágios programáveis, pelo menos o Vertex Shader e o Fragment Shader, se eles forem os únicos estágios programáveis ativos, então nós teremos que a saída do Vertex Shader será então utilizada para um processamento por esses elementos, por esses estágios fixos, sendo que o resultado da saída do Vertex Shader será interpolado por esse processo aqui, né, pelo rasterizador, produzindo então entradas para o Fragment Shader. Aqui nós temos um exemplo de um código bastante simples, né? Na verdade, uma representação do que seria um código para um Vertex Shader, que recebe como entradas posição normal, ou seja, um vetor de posição, vejam, representado aqui em coordenadas homogêneas, né? 4 coordenadas, o vetor normal e uma informação de cor, aqui R, G e B, e vai produzir como saída, então, uma cor, uma posição, um vetor posição expresso no sistema de coordenadas da câmera e a normal também expresso no sistema de coordenadas da câmera. Isso aqui, na verdade, é apenas para a ilustração. O Vertex Shader não precisa necessariamente fazer isso. Ele vai receber entradas e ele tem que produzir, né, pelo menos a seguinte saída. A posição do vértice transformado. E isso é obrigatório. Nós teremos que fazer, então, a multiplicação das coordenadas do vértice, né, que representam, então, o vértice no sistema de coordenadas do objeto, pela Model View Project, aquela matriz composta, então, que faz as transformações de modelagem, de visualização, bem como a transformação projetiva. Notem que este código, esse Vertex Shader, poderia ter, então, várias operações que estariam representadas nesse estágio. Bom, então ele vai estar produzindo como saída esta posição, né, a posição transformada, que será utilizada ao longo do pipeline, no processo de rasterização. Isso é obrigado. Não havendo essa saída, o processo de compilação do shader dará erro. Bem, ela está produzindo como saída também uma cor, uma posição e uma normal. Um fragmento de código aqui para o Fragment Shader receberia então como entrada o que veio a ser saída do Vertex Shader. Na verdade, vai receber os valores interpolados, né, pelo processo de rasterização. Interpolados porque tipicamente nós temos primitivas como triângulos, então eu tenho informação de cor, digamos, uma para cada vértice, e aqui então os fragmentos que incluem os elementos no interior deste polígono, desse triângulo, terão então suas cores interpoladas a partir das cores dos 3 vértices, assim também como as posições e normais. Então, os elementos de saída do Vertex Shader alimentam a entrada do Fragment Shader. E um Fragment Shader sempre tem que produzir, então, como saída uma cor, a cor daquele fragmento, a cor do pixel. Então, teríamos aqui também o código associado ao Fragment Shader, né? E ao final nós teríamos que produzir uma cor, né? Um valor de RGB alfa. E aqui, então, estamos assumindo que existe um procedimento dentro, uma função aqui no nosso Fragment Shader, chamada Shading Model, que faria, então, o cálculo daquela cor.
Bem, nós temos alguns estágios que são também programáveis, mas não obrigatórios, ou seja, esses shaders podem ser omitidos. O primeiro deles chama Tessellation Shader e ele, na verdade, se constitui de 3 componentes, né? Ele apenas renderiza um tipo de primitiva chamado de patch, GLPath. O Tessellation Shader ele tem 2 componentes programáveis e uma fixa. Tá? Essas são, então, as 2 componentes programáveis são o Tessellation Control Shader e o Tessellation Evaluation Shader. E tem, então, um gerador de primitivas que corresponde a uma etapa, a um estágio não programável. Bom, uma primitiva do tipo patch, GLPatch, ela nunca é renderizada, ela é uma primitiva abstrata que vai ser, cuja função é orientar o processo de geração de primitivas efetivamente, né, de novos triângulos. Bom, então, como eu falei, uma primitiva patch é uma primitiva abstrata que não tem nenhuma interpretação geométrica, mas ela será utilizada, conforme nós vamos ilustrar em seguida, para controlar o processo de geração de novas primitivas. Bem, o Tessellation Control Shader ele especifica quantas primitivas devem ser geradas pelo gerador de primitivas. E o shader de avaliação ele define o algoritmo que deve ser utilizado então para a geração dessas primitivas. Cada vértice gerado ele vai ser gerado então num espaço paramétrico variando de 0 a 1, ou seja, um espaço canônico. E o Tessellation Evaluation Shader, então, ele vai definir efetivamente as coordenadas para os elementos produzidos pelo gerador de primitivas. Notem que o Tessellation Control Shader ele é executado uma vez para cada vértice e o Tessellation Evaluation ele é executado para cada vértice neste espaço gerado nesse espaço paramétrico pelo gerador de primitivas. Neste exemplo, o shader de controle recebe como entrada um patch constituído de 4 pontos de controle e possui como saída também um patch com 4 pontos de controle. Especifica, então, o número de primitivas a serem geradas, o shader de avaliação especifica o algoritmo a ser utilizado. O gerador de primitivas, então, produz no espaço paramétrico de 0 a 1 uma discretização como solicitada e esta, então, as propriedades dos vértices nesse espaço paramétrico, então agora são utilizadas para gerar efetivamente primitivas no espaço que não está mais restrito a este espaço paramétrico. O próximo estágio do pipeline é o Geometry Shader, que vai receber como entrada primitivas que podem ter sido geradas tanto pelo Vertex Shader, caso o Tessellation Shader não esteja presente, como pelo Tessellation Shader. Uma característica importante e marcante do Geometry Shader é que ele vai, para cada primitiva, executar uma vez, podendo gerar como saída 0 ou múltiplas primitivas, sendo, entretanto, que todas devem ser produzidas do mesmo tipo. Né? O próximo estágio do pipeline, então, corresponde à construção de primitivas, montagens de primitivas, e trata-se aqui do primeiro estágio não programável. Assumindo, por exemplo, que estejamos trabalhando com triângulos como primitivas, notem que poderíamos estar trabalhando também com linhas, pontos, etc. Mas, digamos, trabalhando com triângulos, ele vai aguardar a chegada de grupos de 3 vértices processados, montando, então,
um triângulo por vez, uma primitiva que será passada para o estágio subsequente. O próximo estágio, então, corresponde à etapa de culling e clipping e, dados os vértices de entrada, será feito então um recorte com respeito aos planos, né, que podem ser definidos, bem como com respeito ao volume de visualização, o view Fresnel. Após essa etapa é feita a divisão por W, a divisão perspectiva, feita a transformação pela matriz conhecida com o nome de Viewport Matrix, mapeando então os vértices para o sistema de coordenadas do dispositivo, né? Já teremos então em coordenadas de pixel, e aí podemos fazer backface culling, backface ou front face culling. A etapa seguinte corresponde à etapa de rasterização, onde serão gerados valores interpolados para cada um dos elementos candidatos a pixels no interior da primitiva. O processo de rasterização corresponde então a decompor primitivas em pequenos elementos, são chamados de fragmentos, e eles são candidatos a pixels, né? Corresponderão a pixels no frame buffer se sobreviverem ao processo. Cada fragmento possui diversos atributos, como, por exemplo, coordenadas de janela, valor de profundidade, ou seja, um valor de z-buffer, cor, coordenadas de texturas, etc. O valor de cada atributo é determinado pela interpolação dos valores especificados nos vértices. Nessa etapa, também pode ser realizada a tarefa de anti-aliasing. O último estágio programável do pipeline, então, corresponde ao Fragment Shader, que vai, então, receber os valores, as coordenadas e os atributos interpolados durante o processo de rasterização e vai definir a cor associada ao fragmento correspondente. Nós chamamos fragmento um candidato a pixel. Notem que o termo candidato, porque, eventualmente, o valor de Z, a profundidade associada àquele fragmento, àquele elemento, vem a ser posterior, né? Está atrás de um valor já armazenado no z-buffer e, portanto, os valores calculados para o fragmento serão, neste caso, descartados. Temos, então, uma situação em que vamos calculando para cada fragmento a cor a ser, então, produzida como saída no frame buffer. Finalmente, chegamos às operações raster, né, que correspondem, então, a uma série de operações que são aplicadas a cada fragmento. A primeira dela, potencialmente, é um teste da tesoura, né, que corresponde a verificar se o fragmento encontra-se numa região retangular pré-especificada. Isso é um teste bastante antigo, que é uma versão simplificada do que hoje nós temos como Stencil Buffer, que permite fazer esse teste de inclusão numa determinada área, mas numa região arbitrária de pixels. Aqui, então, é um teste mais barato, mais rápido, que pode ser também utilizado como teste de inclusão, mas que aplica-se apenas no caso de definição de regiões retangulares. Temos também um teste de alfa, né, verificando o valor da componente alfa associada à quádrupla RGB alfa. Temos o teste de stencil que já mencionamos, ou seja, a partir de uma máscara definida no stencil buffer, os pixels ou os fragmentos só serão gravados no frame buffer se passarem naturalmente pelos demais testes, mas se encontrarem naquela região especificada pela máscara. Temos o Depth Test, que é o teste de profundidade, ou comumente um z-buffer, que permite então a atualização do conteúdo do z-buffer, também permite a atualização
do stencil buffer, dependendo do resultado do teste. Assim como o stencil test pode atualizar a máscara do stencil buffer. Após o sucesso no teste de profundidade, existe a possibilidade de fazer o blending, ou seja, a mistura dos valores RGB alpha com o conteúdo atualmente presente no frame buffer. Existem também operações possíveis de serem realizadas de dithering, operações lógicas como, por exemplo, shore, or, and, etc. E finalmente, então, a cor, se passar por todos esses testes, é atualizada no color buffer. Esse é o buffer, então, que vai ser, cujo conteúdo vai ser apresentado como saída no display, né? Em resumo, nesta aula abordamos o pipeline gráfico com estágios programáveis. Em particular, mencionamos a existência de estágios programáveis e obrigatórios, como Vertex e Fragment Shaders, estágios programáveis opcionais, como Tessellation e Geometry Shaders, e vários estágios não programáveis. Ao longo do processo, nós discutimos a função de cada um deles no pipeline gráfico.